Eu fico pensando que os profissionais, eles cursam engenharia, arquitetura, design de interiores e pensando em abrir o seu próprio escritório, ter seus próprios clientes. Quando ele sai da faculdade e entende que é isso que ele quer, ele parte para o mercado de trabalho e ele se depara com muitas tarefas. Ele precisa encontrar clientes, ele precisa planejar a obra, ele precisa gerenciar a equipe dele, comprar materiais, fiscalizar as tarefas. É muita coisa. Executar o controle de custos, tanto da obra quanto o controle de custos dele mesmo. Eu sei muito bem o que é isso. Eu já passei por isso e eu tive que aprender isso na raça, acertando e errando. Essa aula aqui é para quem quer aprender essas lições fundamentais, para que não erre com esse tipo de tarefa, com esse tipo de tropeço que é natural quando você não tem um caminho. Quando eu comecei, eu tive tantas dificuldades que eu até pensei em desistir. Mas com o tempo, eu acabei desenvolvendo uma capacidade de gerenciar a obra e eu me baseei num tripé: qualidade, preço justo e entregar a obra para o meu cliente no prazo. Eu sou Elisa Nunes, eu sou engenheira civil, sou arquiteta, sou paisagista, tenho mais de 3 décadas no mercado, sou a idealizadora do método Viver de Reformas. Então hoje nós vamos falar sobre 3 lições de empreendedorismo. E uma das coisas que eu quero dizer para vocês também é que essas 3 lições, elas vão te ajudar a ter mais tempo, gerenciar melhor o seu tempo, não só quando você está tocando uma obra só, mas quando você está fazendo mais do que uma reforma de apartamento. Então, vamos falar primeiro sobre as 3 lições e depois eu converso com vocês sobre essa questão do tempo. Primeiro item que você tem que aprender é como vender o seu trabalho para o seu cliente. Eu tenho uma aula que eu dou dicas preciosas da onde você pode procurar esses clientes. Mas voltando aqui para nossa primeira lição, vamos dar um exemplo de uma escola de inglês. O vendedor, ele não chega para você falando, ou a propaganda da escola de inglês: você precisa aprender inglês, porque aí você vai conseguir um trabalho melhor, você vai conseguir uma posição melhor dentro da sua empresa. Não, eles não falam desse jeito para você. Eles falam o seguinte: olha, você aprendendo inglês, você vai ficar entre os 5% de pessoas mais bem preparadas no seu país. Você vai conseguir ir para os lugares, se comunicar. Tô falando de um passeio internacional, né, gente? Você vai poder ir nos museus, você vai poder entender melhor que existe lá no museu, que normalmente as explicações das obras de arte são em inglês. Você vai poder pedir um táxi sem nenhuma dificuldade. É isso que ele vende. Então, quando você vai falar com o seu cliente, você não vai dizer pra ele: olha, eu vou fazer sua obra dentro da boa técnica, tá bom? Com tudo que eu aprendi na minha faculdade, porque agora eu sou engenheiro, eu sou arquiteto, ou arquiteta, ou engenheira, ou designer de interiores. Não, você vai vender pra ele tranquilidade. Você vai vender pra ele bem-estar. Você vai vender para ele investimento. Como que você faz isso? Olha, eu vou te vender tranquilidade. Você não vai ter que ficar lidando com encanador, com pedreiro, com mestre de obra, com azulejista. Você não vai ter que sair correndo para o depósito de material mais próximo do seu apartamento para ter que colocar um saco de cimento no porta-mala do seu carro, porque o mestre falou para você que se você não providenciar isso daí naquele momento, a sua obra vai ficar parada. Você não vai ter que lidar com ter que ficar no seu apartamento esperando o pessoal do envidraçamento chegar para poder liberar ali o espaço para eles poderem instalar os vidros. Não vai ter que ficar fazendo cotação desses serviços terceirizados, mármores e granitos, a parte de piso, ficar pedindo caçamba porque o entulho já está ali ocupando espaço demais dentro do apartamento. Nada disso. Você vai vender para o seu cliente tranquilidade. Você vai vender para ele chegar em casa com o apartamento pronto. Ele se mudar com tudo funcionando. Aí a gente entra na parte do bem-estar, do conforto. Outro dia eu tava conversando com uma amiga e ela me disse assim: ah, Elisa, eu adoro chegar na minha casa. Inclusive fui eu que fiz a reforma do apartamento dela. E ela disse assim: eu adoro chegar na minha casa e tá tudo funcionando. Porque ela morava num apartamento alugado, até comprar o próprio imóvel, e esse apartamento vivia dando problema. Não tinha aquecimento de gás, então era chuveiro elétrico. O chuveiro, quando chegava no inverno, ela colocava o chuveiro elétrico ali, né, na função inverno, e o disjuntor caía. Então, assim, por mais certinho que o apartamento esteja, que ela estivesse morando e tal, tinham esses problemas
que deixavam ela apreensiva. Às vezes a pia da cozinha entupia. Então ela me disse assim: eu adoro chegar na minha casa e tá tudo funcionando, sabe? Tudo no seu devido lugar, as coisas bem feitas, a pintura bem feita, o caimento do meu piso do banheiro indo pro ralo, porque assim não fica aquela poça dentro do box que não seca nunca. Você vende também bem-estar pro seu cliente. Você vende também investimento, porque se aquele imóvel tá bem feito, tem o material de primeira, foi bem aplicado na obra, aquele imóvel, ele ganha um potencial de venda muito grande. É diferente de alguém chegar naquele imóvel para comprar e olhar as coisas tudo mal feito, tudo mal acabado. E aí, a pessoa, será que ela vai comprar aquele imóvel ali de primeira? Ou será que ela vai resolver dar mais uma volta e procurar alguma coisa melhor? Então, resumindo, você tem que vender tranquilidade, bem-estar, que está atrelado ao conforto, e investimento. Essa é a primeira lição que você tem para aprender aqui hoje. A segunda coisa que você tem que fazer é o seguinte: você precisa cuidar da sua equipe. Mas antes disso, vamos falar de dinheiro. Uma das coisas que você tem que fazer é cuidar do dinheiro que você vai receber. Você também precisa fazer um bom orçamento, considerando o valor que você quer ganhar. Obviamente que você vai entrar naquela faixa praticada no mercado, considerando o valor que você vai ganhar, e aí você precisa controlar também os seus gastos. Isso é uma lição, eu diria, básica de empreendedorismo. Você controlar os seus gastos, ver quais são os seus custos fixos e os seus custos variáveis. Agora, eu vou te dar uma dica. Eu já tive escritório por 12 anos, numa região próxima de São Paulo, onde eu executava casas de alto padrão. Eu tinha um custo fixo de escritório. É o aluguel, o condomínio, o sistema de segurança, o telefone, o material de escritório, o material de limpeza, a internet, o celular, o cafezinho. Aí eu vim trabalhar numa cidade grande, São Paulo. Aqui eu não preciso de escritório. O meu cliente, o cliente dono de apartamento, ele não quer ir falar com você. Ele odeia deslocamento. Ele quer ir no máximo para o imóvel que ele comprou, seja usado ou seja novo, para te dizer qual é a expectativa dele, o que ele quer, para você poder fazer um orçamento e enviar para ele. Ele vai resolver se ele vai fechar com você ou não dentro do imóvel que você vai trabalhar, ou então na cafeteria que fica no térreo do prédio que ele trabalha. Quantas vezes eu já ouvi: Elisa, você pode vir até mim pra gente conversar sobre a proposta e ver se a gente vai fechar ou não? Claro! Você pode vir aqui tomar um cafezinho pra gente resolver? Então, o que você faz? Você não tem escritório, você pode trabalhar na sua casa. Você não vai ter esse custo fixo, que eu, por experiência própria, posso te dizer que não é barato. E aí, o que você tem que computar, na verdade? Você tem que computar a sua alimentação, o seu combustível, ou o seu Uber, ou o seu transporte público. Você vai ter que computar as cópias de projeto para você deixar presas na parede, na obra, para orientar a sua equipe. Esse tipo de coisa, os seus impostos. Aí vale a pena você conversar com o seu contador para que ele te oriente, porque dependendo do serviço, se você tem uma ME, ou se você tem uma empresa limitada, ou se você tem uma MEI, você vai recolher uma porcentagem que varia. Depois que você entendeu isso, você vai precisar lidar com pessoas. Aí vai me dizer assim: ah, Elisa, mas eu não sei me comunicar com o pessoal, eles são difíceis, às vezes eles são meio broncos. Gente, tudo é relacionamento. Se você não souber conversar com a sua equipe, fica difícil. Se você não tiver clareza com a sua equipe, também fica difícil. Então, o que você precisa fazer? Você precisa ouvir, você precisa ter clareza, você precisa tratar todo mundo com muita educação, você precisa conversar para entender qual que é, às vezes, a dinâmica daquele azulejista, para ver se ele vai precisar de material imediatamente, ou se ele primeiro quer medir o ambiente, se ele tem ali 2, 3 dias para primeiro fazer o recorte daquelas peças, conversar com o seu mestre de obras para entender. Quando você lida com as pessoas dessa forma, elas passam a te respeitar, elas passam a serem seus parceiros. Eu tive um mestre de obras que trabalhou comigo 14 anos. O tempo que eu tive escritório, ele trabalhou comigo. Nós éramos assim,
muito antenados, nossa comunicação fluía. Eu chegava na obra, o pessoal me trazia um cafezinho e eu tomava café com eles e tudo. Veja, esse tipo de atitude não quer dizer que você vai ficar íntimo, né, da sua equipe. Existe uma convivência respeitosa, mas isso é muito bom. E a hora que você lida também com os seus fornecedores, é muito importante você ter uma comunicação clara para eles. Porque você tendo planejamento da sua obra, você vai dizer para o seu fornecedor, olha, você pode vir na minha obra, vamos combinar tal dia para você vir colocar os tampos? Porque no meu cronograma aqui tá me dizendo que nessa semana eu já vou estar com os azulejos todos prontos, já vou ter feito a parte hidráulica antes do revestimento, já vou estar com tudo ok, aí você pode vir. Então, você tendo esse planejamento de obra, você consegue organizar essas equipes para que elas entrem na sua obra nos momentos certos. Porque imagina, se você perde esse controle de etapas da obra que você vai executar, você dá uma data errada para esse fornecedor de mármores e granitos, por exemplo. O que vai acontecer? Ele vai chegar lá, o revestimento não vai estar pronto, ou ainda vai estar faltando rejunte, e você gostaria de ter rejuntado, e ele não vai poder trabalhar, ou ele vai ter que ficar um tempo esperando. Isso tudo vai chateando o seu fornecedor, sabe? Aí ele fala, puxa vida, toda vez eu vou na obra da arquiteta Elisa e ela não se organiza. Ou então ele começa a vir atrasado. Ela pediu pra eu vir na quarta-feira, quer saber de uma coisa? Eu vou na quinta. Porque na quarta eu já sei, eu vou chegar lá, não vai ter frente de trabalho para eu poder trabalhar. Então, isso é uma das coisas que você tem que saber e entender para lidar com os seus fornecedores. E outro ponto também que eu queria dizer, olha, eu fiz um orçamento recentemente, um orçamento bem grande, de uma obra bem grande. E nós recebemos o feedback do cliente essa semana dizendo que a obra ficou muito cara, ele também já tinha o preço de mais dois concorrentes e ele falou, olha, eu vou pedir para o arquiteto dar uma enxugada no projeto e nós vamos voltar a nos falar. Gostei do atendimento, tal, não sei o que, vamos voltar a nos falar, mas eu não quero gastar esse valor tão significativo, porque realmente ficou muito caro. E então ele disse isso para nós. O que eu fiz hoje, na parte da manhã, depois que eu terminei algumas tarefas? Eu liguei para os meus fornecedores agradecendo por eles terem me passado o orçamento, dizendo, olha, o cliente vai dar uma enxugada no projeto, a gente vai ter que reorçar, mas muito obrigado por vocês terem me atendido. Sem o trabalho de vocês, eu não poderia ter entregue o meu orçamento, então muito obrigada. Aproveito para desejar um feliz 2022 e nós vamos nos falar novamente. Então, isso é respeito, isso é você também fazer o gerenciamento dos seus fornecedores. A mesma coisa quando você monta um mapa de cotação para falar com o cliente sobre um determinado serviço que você tem que contratar. Você tem ali pelo menos, né, no mínimo, gente, a gente faz um mapa de cotação no mínimo com 3 fornecedores. Então, dali você vai escolher um. Dá o feedback para os outros 2 que você não escolheu, explica para eles, olha, seu preço estava muito caro, ou então você não ia conseguir me atender no prazo, desculpa, mas da próxima vez a gente tenta fechar com você, o seu preço estava bom, mas o prazo não deu. Esse tipo de coisa. A hora que você faz isso, os fornecedores, eles passam a te atender com muito mais rapidez, né? Oi, fulano, olha, eu tô precisando de um orçamento agora de piso laminado para um apartamento que eu tô fazendo. Você consegue me mandar isso rápido? Porque o meu cliente vai viajar e eu precisava fechar isso antes. Agora, Elisa, fica tranquila, daqui a pouco eu te mando. Pera um pouquinho aí, deixa eu só liberar uma coisa que eu te mando. É assim, entende? E é muito importante você ter esse tipo de fornecedor perto de você, porque quanto mais rápido você manda o orçamento pro seu cliente, mais rápido ele toma a decisão. E outra coisa, ele pensa assim, se ela me mandou o orçamento rapidinho, é sinal que ela cumpriu o prazo que ela me deu para me mandar uma proposta, é sinal que ela vai tocar a minha obra direito. Você já dá indícios pro seu cliente de que você não tá pra brincadeira, de que você não tá ali de passagem, né? Igual uma planta, vamos dizer assim. Bom, e outra coisa também, é importante você ouvir a sua equipe. Você vê o que eles têm para te dizer. Vou dar outro exemplo. Uma vez eu estava numa obra com meu mestre, meu braço direito de 14 anos de parceria, e nós estávamos ali quebrando a cabeça com uma situação.
Saiu o pedreiro lá do canto, veio lá e falou, olha, por que vocês não fazem assim, assim, assim? Gente, olha, eu nem deveria contar isso pra vocês, viu? Mas eu vou contar. E eu olhei pra cara do meu mestre, ele olhou pra mim e falou, nossa, e não é que o Zé tem razão? Às vezes quem tá de fora, né, às vezes numa posição, vamos falar de hierarquia na obra, numa posição ali operacional, né, de operário, tem às vezes uma solução interessante para te passar. Outro ponto também, a gente não deve menosprezar, porque se você não tem diálogo com a sua equipe, quem sabe se o Zé ia ter falado pra gente? Ele ia falar, nunca ninguém conversa comigo, então eu tenho uma ideia ali, mas eu acho que eu não vou falar não, porque eles podem não aceitar. E se você dá essa liberdade, aí às vezes a situação acaba sendo resolvida surpreendentemente. Essa é a verdade. Outro ponto, eu entreguei recentemente um apartamento aqui em São Paulo de uma cliente, só que a minha mão de obra estava ocupada e ela me disse assim, você não tem alguém para fazer a mão de obra pra gente? E eu disse assim, olha, tem um engenheiro fulano de tal, mas eu não conheço o trabalho dele. Mas eu já conversei com uma outra pessoa e ela disse que ele fez algumas coisas pequenas ali e deu certo. Como ela estava com muita pressa, porque ela queria que a reforma fosse feita enquanto ela estivesse viajando, ela ia fazer uma viagem de 32 dias, ela disse assim, tá bom, então vamos conversar com ele. Ele fez uma planilha ótima, ele fez um trabalho no apartamento muito bom e eu fiquei como gerenciadora, como se fosse o olho do dono ali enquanto ela estivesse viajando. Na hora de fazer a compra de materiais, eu também ajudava, enfim, foi uma obra ali a 4 mãos, 2 minhas e 2 do engenheiro. E a coisa foi acontecendo. Mas, quando a obra terminou, ela me disse assim, vem tomar um café aqui, aí você fotografa. E então eu fui e nós estávamos conversando e o engenheiro, ele era tímido, mais fechadinho e tal, ele conversava, mas ele falava baixinho e tal. Excelente tecnicamente, não tenho o que falar. E aí ela falou assim, olha Elisa, o engenheiro deixou meu apartamento ótimo, graças a Deus, deu tudo certo. Mas você sabe que o pessoal aqui, o zelador, o pessoal da portaria veio conversar comigo e falar que o engenheiro fulano não dava nem bom dia pra eles, porque precisava desenvolver essa questão de relacionamento humano, essa questão pra gerir as pessoas, pra conversar. Tanto que quando às vezes ia descarregar material, ele mesmo falava pra mim, Elisa, você não quer descer lá? Você tem mais jeito, né, de conversar com as pessoas, tal, pedir pra parar o caminhão ali no cantinho e tal, pra usar o elevador. É isso, a gente precisa desenvolver esse lado. Comunicação, gente, é tudo, é tudo. E comunicação envolve 2 lados. Quando eu converso com vocês aqui, é 50% de comprometimento meu falando e 50% da turma que tá ouvindo. Então eu preciso ser o mais clara possível para que vocês me entendam bem e para que a nossa comunicação seja eficiente. E isso acontece também no nosso trabalho. Agora, quando a gente treina no trabalho, esse tipo de coisa, a gente acaba levando isso pra vida. E aí, na nossa casa, com a nossa família, com os nossos amigos, as coisas também começam a ficar mais agradáveis, mais divertidas, mais leves, porque a gente tá com a nossa comunicação muito bem desenvolvida. E isso é um ponto que também conta para o nosso sucesso ou para o nosso fracasso na hora de lidar com as pessoas. Outro ponto que eu queria dizer, ainda falando sobre essa terceira lição de empreendedorismo, é que quando a gente treina a comunicação e treina ouvir as pessoas e treina dar feedback, tentar ser claro e tudo mais, a gente também aprende a controlar os nossos próprios impulsos. A gente aprende a controlar, às vezes, aquele nervosismo que dá na obra, a hora que você chega e as coisas às vezes não estão funcionando ali do jeito que a gente queria. Explodir é a pior maneira de resolver a situação. A gente não deve, a gente precisa controlar. Desce, toma uma água, vai tomar um café, depois volta, chama o mestre de obras. Eu gosto muito de respeitar a hierarquia na obra, chama o mestre de obras ou o encarregado para conversar e ele passa a bola para aquela pessoa que tá ali trabalhando. Eu jamais, aí é uma coisa minha, né? Cada um sabe de si, mas eu nunca chamei também a atenção de quem quer que seja na minha obra na frente
das pessoas. E outra coisa que é muito interessante fazer, que dá muito certo, não é você chegar pra pessoa e dizer, olha, eu acho que isso daqui tá errado, você fez errado. Não. É perguntar. Olha, deixa eu te dizer uma coisa, eu tô aqui com o projeto, olha aqui comigo, tô com uma dúvida, será que isso daqui não tá meio torto, meio errado? Será que essa paginação tá certa? O que você acha? Uma vez, logo no começo da minha carreira, eu fui trabalhar num prédio de altíssimo padrão. Eram 6 andares, um apartamento por andar, 3 duplex e o triplex. E lá de cima, eu olhei o pedreiro fazendo um mosaico, com aquelas pedrinhas de mosaico português. No projeto estava até com o nome de petit pavé, era a especificação. E eu olhei e o pedreiro tinha puxado a linha, era um mosaico que ia ser feito com pedras brancas e beges. Tinha um ângulo da linha que ele tinha puxado errado. Vocês vão morrer de rir. E eu chamei o mestre, João Batista era o mestre. O nome do mestre João Batista eu posso falar porque ele era sensacional também. Eu olhei, mestre, por acaso esse desenho não tá errado? Aí ele desceu, foi falar com o pedreiro, mas ele já foi esbravejando com o pedreiro. O pedreiro falou, como que o senhor viu? Ele falou, a técnica de edificações, porque eu tava fazendo engenharia ainda, a técnica de edificações aqui da nossa obra percebeu. Ele falou assim, essa daí tinha que esquentar a barriga no fogão e esfriar no tanque. Porque ele ficou bravo de eu tá olhando o trabalho dele e o mestre ter chegado muito bravo com ele. Talvez, se tivesse chegado com mais tranquilidade, ele talvez falasse, é verdade, eu vou arrumar aqui. Agora, falando sobre o tempo, quando você consegue organizar as coisas na sua obra, dessa forma que eu disse, com um cronograma, lidando com as pessoas, organizando as tarefas, as etapas e tudo mais, você consegue ter mais tempo. Você consegue padronizar também os seus processos de reforma, porque você começa a perceber quais são os padrões. Bom, eu vou entrar primeiro com a demolição, se tiver modificação de hidráulica, eu vou entrar com a modificação de hidráulica, se tiver parede para executar também, posso mexer no hidráulico lá nas áreas molhadas e já vou fazendo alvenaria aqui, ou drywall, né, parede de gesso acartonado. Depois disso eu já posso entrar com a elétrica, depois o forro de gesso, entende? Vocês vão com a elétrica e o forro de gesso, de repente na sala, nos dormitórios, eu já posso ir mexendo com os revestimentos nos banheiros. Obra, gente, é sempre de cima para baixo, tá? Que você vai fazer as atividades. Você não vai colocar o piso, um porcelanato ou um piso de madeira, tal, super bonito, tal, para depois o gesseiro vir montar o cavalete ali em cima. Por mais que você proteja, você corre o risco daquele negócio ficar ali se arrastando e estragar o piso. Então, é sempre de cima para baixo. E a hora que você consegue identificar essas fases da obra e padronizar, você começa a ganhar mais tempo. Ter as suas planilhas de controle de custos, mapa de cotação, diário de obra. Você consegue ter mais tempo. E aí, você consegue tocar mais de uma obra ao mesmo tempo. Até porque você começa uma obra, começou a demolição, entrou ali com a etapa de alvenaria. A outra obra, você já pode pegar a galera que tá fazendo lá a demolição e tal, já passa para outra obra, entende? As coisas vão escalonando, porque a hora que você vê as etapas da obra, você começa a perceber que essa equipe aqui já terminou, pode vir para essa. Que bom, então agora terminou aqui, já vai para minha terceira obra. E os seus fornecedores começam a fazer essa dança também. Quando você vê, você tá tocando 3 obras ao mesmo tempo, ao invés de uma só. 3 obras ao mesmo tempo organizadas, ao invés de uma obra toda bagunçada, aonde fica aquela dança das cadeiras. Ninguém sabe para onde tá pulando. Então, vamos fazer um resumo aqui. Primeira coisa, você fecha com o cliente, a hora que tá tudo ok, aí você vai planejar a sua obra, executar a sua obra, isso tem a ver com organização. Vem pensando também nas suas despesas e, para fechar, aprender a gerenciar a sua equipe. Uma vez eu ouvi no mundo corporativo a seguinte frase: a gente ganha as nossas posições por competência, mas a gente perde as nossas posições por comportamento. É dessa forma. E o mundo corporativo, ele adora essa frase. A hora que você aprende a lidar com as pessoas, você consegue ter muito mais resultado naquilo que você está fazendo. A hora que você fecha esse ciclo, você não precisa de grandes cálculos, processos mirabolantes. Gente, reforma de apartamento é algo
muito mais simples de se executar. Tudo bem, na faculdade você aprende lá, né, a curva S, aprende o PERT CPM, aprende a fazer cálculo de BDI, não é assim? Mas isso você vai usar numa obra grande. Eu não tô falando de obra grande, eu tô falando de reformas de apartamento, que é um processo muito mais fácil, que dá um retorno financeiro e profissional bacana também. Você tem um custo fixo muito menor. Hoje eu falo isso com ganho de causa, porque é com isso que eu trabalho hoje em dia. E você consegue tocar mais de uma obra ao mesmo tempo, triplicar o valor que você vai receber numa construtora como recém-formado. Eu tive um estagiário que ele trabalhou comigo 2 anos. Aí ele se formou, ofereceram um valor para ele como PJ, que ele falou: Elisa, não tô acreditando que me ofereceram isso. E aí você escapa também desse tipo de situação. E eu posso dizer que quando a gente vai fazer reforma, a gente aprende algumas etapas da obra. A gente não vai aprender fundação, não vai aprender a montar gabarito, a fazer parede de diafragma, a fazer muro de contenção, terraplenagem, né? A gente não vai aprender a fazer isso, porque isso tudo já vai estar pronto. Mas a gente consegue sim ter um retorno financeiro triplicando os ganhos do que se você tivesse trabalhando como um recém-formado dentro de uma empresa. Não estou falando de uma empresa pequena, não. Estou falando de uma empresa de médio porte, por exemplo. E outra coisa, não vai ter que lidar com curva S, BDI, PET CPM, MS Project, porque nas empresas o pessoal usa esse software para fazer cronograma, seja ele físico ou financeiro. Não vai ter que lidar com nada disso. E vai ter o seu retorno financeiro para também poder executar seus sonhos, poder trabalhar, ter qualidade de vida, ganhar tempo e começar a construir um nome no mercado. Aí depois, se quiser montar uma construtora, né? Vai ficando grande, vai ficando reconhecido e tal. Mas aí é uma etapa seguinte que também pode acontecer.